Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Continuando o estudo sobre as colunas de ar vibrante e os tubos sonoros, nós vimos na aula anterior o tubo sonoro com uma extremidade fechada e uma extremidade aberta. Nessa aula, nós veremos tubos harmônicos com as duas extremidades abertas. Vocês de cara já podem perceber uma diferença entre os tubos harmônicos abertos e os tubos harmônicos com uma extremidade fechada e a outra aberta. No tubo que nós vimos na aula anterior, em uma das extremidades havia formação de um nó, enquanto na outra extremidade havia formação de um ventre. Nestes tubos abertos, vocês podem perceber que em ambas as extremidades há formação de ventres. Isso implicará na quantidade de harmônicos possíveis de se produzir no interior desses tubos. Se vocês se lembram, na aula anterior eu disse a vocês que era possível produzir somente harmônicos ímpares. Vamos ver como fica para os tubos harmônicos abertos. Vamos relembrar que a distância entre dois ventres nas ondas estacionárias equivale a meio comprimento de onda. Para este primeiro modo de vibração, nós temos que meio comprimento de onda será igual ao comprimento do tubo, que vale L. Logo, o comprimento de onda para este primeiro modo de vibração será igual a 2 vezes L. Neste segundo modo de vibração representado, vocês podem perceber que nós temos aqui duas vezes o meio comprimento de onda. Então, nós temos duas vezes representado meio comprimento de onda. E dois meios comprimentos de onda também equivale ao comprimento L do tubo. Sendo assim, lambda 2 é igual a L. Neste terceiro modo de vibração representado, nós vemos aqui três meios comprimentos de onda, e eles também equivalem a L. Sendo assim, lambda do terceiro modo de vibração é igual a 2/3 de L. De modo geral, nós podemos dizer que o comprimento de onda das ondas estacionárias formadas no interior dos tubos harmônicos abertos é igual a 2 vezes o comprimento do tubo sobre N, sendo que N pode ser igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para o comprimento de onda igual a 1, que é equivalente a 2L, nós temos associada a frequência fundamental F1, que da mesma forma que nós vimos para tubos fechados, pode ser determinada pela razão entre a velocidade de propagação da onda e o comprimento dessa onda. Nós podemos então escrever que a frequência fundamental é igual a V sobre 2L, que é o comprimento de onda do primeiro modo de vibração. Para calcular a frequência dos outros harmônicos, que nós vamos chamar de Fn, nós também vamos considerar a razão entre a velocidade e o comprimento das ondas, substituindo lambda_n por 2L sobre N, que é a fórmula geral de cálculo do comprimento de onda, nós temos que a frequência de um modo geral é igual a N vezes a velocidade sobre 2L. A frequência também pode ser determinada em função da frequência fundamental, sendo que F2 seria igual a 2 vezes F1, F3 igual a 3 vezes F1 e assim por diante. Vocês percebem então que todos os harmônicos podem estar presentes, diferente do caso dos tubos com uma extremidade fechada, em que somente os harmônicos ímpares estavam presentes. Bom, pessoal, por enquanto ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos resolver um exemplo. Não percam!